Paz e graça, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. O tema de hoje, meus amados, é sobre a oração. A oração faz a diferença na vida da gente. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos, vamos dizer assim, depressivo, quando a gente acha que a vida não vale a pena, que não tem mais jeito, não vamos desistir, meus queridos. Vamos orar a Deus. Porque quando nós oramos a Deus com fé, é a nossa conversa com o nosso Deus. E nós vamos ver aqui, através do estudo da Bíblia, que o nosso Pai, ele responde todas as orações. Agora eu convidaria vocês que fechem os seus olhos e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, lhe agradeço mais uma vez por nos dar a oportunidade de compartilharmos com os nossos queridos que estão nos assistindo a Tua palavra. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida de todos, Pai, que estão nos assistindo. Eu não sei qual o problema que você tem, meu irmão, não sei qual o problema que você tem, minha irmã. Só você e Deus realmente que sabe, mas entregue a sua vida nas mãos do Mestre, ore com fé, com fervor, e Ele vai responder a sua oração, tá? Pai, eu lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu estava dizendo, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre a oração. A oração, ela faz a diferença na minha vida e na sua vida. Nós vamos ver o exemplo aqui na palavra de Deus, que não somente outras pessoas como profetas e apóstolos que oraram, não. O próprio Jesus, ele orou, ele fez várias orações, sempre dirigindo as suas orações ao Pai. Por quê? Porque ele viveu nesse mundo aqui 33 anos, foi o seu ministério, e quando ele esteve aqui, ele estava como humano. E como humano, ele precisava também falar com o Pai, ele precisava de orar. E quando nós também estamos aflitos, oramos ao Pai. Estamos tristes, oramos ao Pai. Estamos alegres, oramos ao Pai. Não vamos orar só na hora do nosso alimento, agradecer o alimento. Não. Vamos orar, realmente falar com o nosso Deus. Eu conheço um homem, meus queridos amados irmãos, que às vezes ele está no quintal da sua casa, está passando um avião, um jato, lá em cima no céu. Ele olha para aquele avião, ergue as mãos para o céu e ora, pedindo para que Deus abençoe a tripulação, o piloto, o copiloto e os passageiros, para que possam chegar em seus destinos com vida e saúde. É muito gostoso a gente orar, não só pela gente, hein, irmão? A gente não deve orar somente por nós. Devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, pelos enfermos, pelas pessoas que estão aí desesperadas, certo? Isso chama-se oração intercessória. Quando eu estou orando por alguém, isso chama oração intercessória. É diferente de quando eu estou orando a Deus pela minha vida, ok? Então vamos acompanhar aqui na Bíblia uma das orações, uma da oração, né? Vamos dizer assim, mais conhecida no mundo todo. Todas as religiões, praticamente nesse mundo, sabem essa oração. É a oração do Pai Nosso. É uma oração modelo que o Senhor Jesus deixou como exemplo. Acompanhem comigo, abram aí as suas Bíblias, né? No livro de Mateus, capítulo 6, verso do 9 ao 13. Quem não está com Bíblia hoje, né? Pega seu celular aí, seu smartphone, seu tablet, né? Eu sei que hoje a maioria das pessoas não pega mais a Bíblia física. Eu gosto do digital, mas também eu gosto de pegar a minha Bíblia ali, folhar a minha Bíblia, eu gosto de grifar as passagens, né? Cada um tem um sistema. Então acompanhe comigo, São Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Portanto, vós orais assim, é Jesus que está ensinando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a oração modelo, né? Ela está aqui em Mateus, mas ela se repete também em Lucas e se repete também em Marcos, né? Então o próprio Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos, né, a orarem. Então essa é a oração modelo, mas a gente vai ver aqui ao decorrer do estudo que a Bíblia ela está falando de outras pessoas que oraram, como o rei Salomão, o próprio Jesus, né? Muitas pessoas sentiram o desejo em seu coração de orar, certo? Mas a palavra de Deus, ela disse assim para a gente, orai sem cessar. Quando ela diz assim, orar sem cessar, não é para nós ajoelharmos e ficarmos o dia inteirinho orando sem fazer outras coisas. Não. Se você puder fazer isso, claro, Deus aceita de coração. Mas orar sem cessar aqui é orar por tudo, meus irmãos. Por tudo. Porque veja bem, só o fato da gente acordar cedo, levantar da cama, respirando esse oxigênio puro, já é um milagre de Deus. Certo? Muitas pessoas deitam para dormir e não acordam mais. Tá? Até que seria bom, de vez em quando eu falo isso para minha esposa, né? Eu sou muito dorminhoco, pessoal. Então eu falo assim, se Deus me tirasse desse mundo assim, eu deito para dormir e de repente eu não acordo mais, acordo só no dia da ressurreição, né? Seria ótimo, mas quem dá o veredito final é Deus, né? Então vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 17 ao verso 18. E o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Para conosco, né? Para você e para mim. Grande Deus, né? Esse Deus maravilhoso que entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus. E nós vamos ver, hein? Lá na cruz, Jesus também orou, viu? E depois a gente vai ver para quem e por que Jesus orou lá na cruz também, tá? Nesse mundo a gente passa por provações, a gente passa por tribulações, dificuldades. A gente sabe o mundo em que nós vivemos hoje, esse total desemprego, né? Muitas pessoas aí mendigando um pedaço de pão, né? Uma migalha para comer, pais desesperados porque não tem que dar a seus filhos, né? Que a gente possa orar por essas pessoas. Mas veja bem, não só orar, mas agir. Vamos agir em prol do nosso semelhante, com oração, com súplica, certo? E colocando a mão na massa, né? Que Deus nos deu uma missão, né? Ele disse assim: estava preso, fosse me ver, estava com fome, né? Me deste comida, estava assim e tal. Então o próprio Jesus, ele está ensinando que nós devemos fazer isso, certo? Agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês e acompanhassem comigo, ou nas plataformas digitais nas quais vocês já estão. Filipenses, também escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versos 6 e 7. O verso 6 diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja bem, pela oração, pela súplica e com ações de graça. O que é ação de graça? Ações de graça é aquilo que você faz em prol do seu semelhante. Nós chamamos isso de trabalho missionário, quando você ajuda alguém que está precisando, certo? O verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja bem, queridos e amados irmãos, muitas vezes a gente dobra o nosso joelho para falar com o Pai, ou de pé mesmo, dependendo da situação e as condições em que a gente se encontra no momento que a gente vai elevar as nossas preces ao Pai.
Muitas vezes a gente acaba de orar, acaba de falar amém e já quer que o Senhor tenha respondido a nossa oração. Mas será que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele responde todas as orações? Será? Eu vou dizer para vocês que sim. Veja bem, Jeremias 29:12, Jeremias está lá no Velho Testamento, 29:12, assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Veja bem, aqui está falando que Deus vai ouvir. Se Ele vai ouvir, Ele vai responder. Mas veja bem, há 3 quesitos. Sim, não e espere um pouco. Se aquilo que você pediu a Deus, ou que eu pedi a Deus, esteja com a perfeita harmonia e vontade de Deus para a minha vida e para a sua, Ele vai responder um sim. Mas se aquilo for a minha vontade ou a sua vontade, mas o nosso Pai sabe que aquilo não vai ser bom para mim e nem para você, Ele vai dizer um não. Talvez você fique até chateado, eu até chateado, mas você pode ter certeza que lá na frente você vai ter a resposta. Você fala, por isso que Deus disse não. Então, Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz ainda um pouco mais. Espere um pouco mais. Às vezes a gente está pensando que o nosso tempo é igual ao tempo de Deus. Não é. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Então, sim, não, e espera um pouco mais. Então, veja bem, todas as orações são respondidas. Veja bem, o rei Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ele conversa com Deus, faz algumas petições a Deus, e Deus, então, responde a oração dele. E é uma oração muito bonita, eu gosto sempre de ler aqui essa oração, certo? Que ele fez e Deus respondeu. E Deus diz assim, veja bem, não só para o rei Salomão, lá no passado, mas ele está dizendo para mim hoje e para você que está me assistindo. 2 Crônicas, verso 14. E a gente vai ler depois também, acho que até o 15 e o 16, tá? Então veja bem, o verso 14 diz assim: esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converterem dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem. E agora o verso 15, o que diz? Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Então veja bem. Vou repetir. Agora estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Agora veja bem, meus queridos irmãos, o que Deus fala para mim e para você. O que ele disse lá para Salomão. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Meu irmão que está me assistindo, minha irmã, ele escolheu e santificou a sua casa. Ele escolheu e santificou a minha casa. Veja bem, meus irmãos, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. O que é uma coisa perpétua? É para sempre, para sempre. Então, se você se humilhar, se você orar a Deus, vai acontecer isso aqui na sua vida, certo? Eu vou ler de novo. Porque agora escolhi e santifiquei meu amado, minha amada, a sua casa, a minha casa, e o meu nome vai estar perpetuamente aí na sua casa, na minha casa, certo? E veja bem o que Deus diz mais, hein? E os meus olhos estarão fixos, certo? Os meus olhos e o meu coração estarão fixos todos os dias, olhando por você e por sua família, olhando para mim, João, e para minha família, certo? Como eu disse aquela hora, o próprio Jesus, ele sentia necessidade de orar. Ele sentia muita necessidade. Se você for lá no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 17, a gente não vai explanar tudo aqui, eu peguei alguns versos, ok? Porque é grande. Mas você pode pegar aí na sua casa e ler o capítulo 17 do livro de João.
O subtítulo é A Oração Sacerdotal de Jesus. Então vamos lá. Veja bem. 17, verso 24 diz que Jesus orou para que tivéssemos na sua presença. Ele orando ao Pai, viu? Veja bem, aqui no verso 24 ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então aqui, Jesus intercedendo por nós, pelos discípulos e por nós, diante do Pai, né? A minha vontade é que onde eu esteja, Pai, eles estejam também. Que você que está me assistindo, grave isso no seu coração. Jesus orou também, meus irmãos, pela nossa proteção. 17, verso 15. João 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Veja bem, nós estamos nesse mundo turbulento, nesse mundo hoje que só está acontecendo um monte de coisas, né? Furacão, vendaval, tsunami, muitos assassinatos. Todo lugar que a gente anda com cuidado. Então Jesus orou aqui pela nossa proteção, para que o Senhor nosso Deus nos livre do mal. E ele orou também pela nossa santificação. Jesus orou também pela minha santificação e pela sua santificação. Sabe por quê? Porque eu e vocês que estão nos assistindo, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. Só o fato da gente falar que não é pecador, a gente já está pecando. Certo? E Jesus, ele sabia disso, então ele intercede por nós, para que Deus, né, nos envie a santificação. O que é a santificação? A santificação é nós sermos separados, né? Ser santo é ser separado das coisas que nos afastam de Deus, ok? Então, o capítulo de João 17, verso 17, diz assim: santificai-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, que nós possamos ser santificados na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, é o nosso maná que vem do céu. E Jesus também, ele orou não só por discípulos, mas ele orou por todos, pedindo que nós, né, pedindo ao Pai. Jesus orou por todos aqueles que nele creem. E a palavra de Deus diz: aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que nós possamos crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Aí, São João, capítulo 17, o verso 20 diz assim: não rogo somente por esses. Quando ele fala por esses, é pelos discípulos, ok? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus está rogando por nós também, para que nós possamos crer na sua palavra. Mas veja bem, não só crer, mas praticar. O verso 21, amados, a fim de que todos sejam um, como tu és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles que em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui, quando Jesus diz assim que ele e o Pai, né, possamos estar unidos, possamos estar juntos. Não sei se todos sabem, mas a palavra de Deus diz que Jesus e Deus é um só. São João, como eu estava dizendo para vocês, meus amados, a palavra de Deus lá em João capítulo 10, verso 30, fala assim, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, Jesus é Deus e Deus também é Jesus. Ok? Tem muitas pessoas, muitas religiões que não acreditam, mas a Bíblia é clara. Lá em São João, capítulo 10, verso 30, onde Jesus diz assim: eu e o Pai somos um.
Então, como a gente estava aí falando do capítulo 17, voltemos ao capítulo 17 de João, no verso 23. Aqui diz que Jesus, né, orou para que conhecêssemos o Pai. Aí ele diz assim, ó, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Eu os amastes como também amastes a mim. Então, nós devemos saber o seguinte, como fala esse verso, que Deus ama os seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá no início, em Gênesis, né? Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Porque o apóstolo Paulo diz também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então vamos nos santificar, queridos irmãos. Olha, veja bem. Nós vamos agora para Salmos. O livro de Salmos, o profeta Davi, né? Todos sabem a história de Davi. Eu gosto muito do Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração de Davi. Veja bem, a gente está falando de oração. Então vocês aí, leiam o Salmo 51. É uma oração de Davi. Mas aqui no Salmo 18, verso 6, ele diz assim, na minha angústia, invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Meus irmãos, o único que nos ama verdadeiramente, que nunca vai nos trair, é Deus. Nós, seres humanos, às vezes o traímos, às vezes o deixamos de amar, mas Ele jamais vai deixar de nos amar, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Olha que Davi diz assim, ó, na minha angústia invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus, e do seu trono Ele me ouviu. Veja bem, meus irmãos. Agora, o livro de 1 João, já não é João mais, é 1 João, capítulo 5, verso 15, diz assim, foi João também que escreveu, tá? Sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Mas é como eu disse lá no começo, né? Deus ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa oração. Ele responde a nossa oração, Ele responde a nossa oração. Como eu disse lá no começo, sim, não e espere um pouco. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Muitas das pessoas, às vezes, abandonam o Evangelho de Jesus Cristo por causa disso. Porque eu estou sofrendo isso, aquilo, Deus não tem misericórdia, eu estou passando por tantas provações. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Mais que Jesus sofreu, morreu numa cruz, crucificaram ele, furaram o seu lado com uma lança, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele pediu água que estava com sede, lhe deram uma esponja com vinagre. Então, Jesus disse assim, tem bom ânimo, porque nesse mundo vocês têm aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus, nós também vamos vencer. Não é porque você aceitou Jesus, porque eu aceitei Jesus, que nós vamos deixar de ter problema. Não vamos deixar. Talvez aí até dobre os problemas. Mas a gente vai ter aonde nos socorrer, que é nos braços do Pai. É diferente daquele que não tem Deus no coração, que não tem aonde se socorrer. Certo? A gente tem que fazer o seguinte, orar com fé. Fazer os nossos pedidos com fé, nunca duvidando. Porque quando você ora duvidando de que a bênção vai acontecer na sua vida, meu irmão, e para mim também, não estou dizendo só para vocês, é para mim primeiramente, se nós orarmos duvidando de que aquilo vai acontecer, não vai acontecer, porque a nossa oração não vai passar nem do telhado da nossa casa. Nós temos que orar com fé,
nunca duvidando. Olha que o apóstolo Tiago disse, lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Você viu o que Tiago disse? Como a onda do mar, que é lançada para um lado para outro. Agora nós vamos ver outros exemplos de Jesus. As orações que ele fez. Como eu disse, Jesus, ele orou bastante ao Pai, porque ele estava em forma humana aqui nesse mundo. Veja bem, João, capítulo 12 agora, ainda folhas as Bíblias um pouquinho para trás. Nós estávamos no capítulo 17, agora capítulo 12, ok? João 12, 27, a oração de Jesus em Jerusalém. O verso 27 diz assim, agora está angustiada a minha alma. Jesus orando ao Pai, viu? Orando a Deus. E que direi eu? Mas precisamente com este propósito eu vim, e para esta hora. Jesus, ele veio com esse propósito, e ele já sabia que o propósito dele era morrer na cruz do Calvário por mim e por você e por toda a humanidade. Mas é uma pena que nem todos aceitem esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Feliz daquele que aceita. Aí o verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, Deus dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então aqui o nosso Deus, ele ouve a oração do seu filho amado. Mas Jesus, ele estava também lá no Getsêmani. A oração de Jesus no Getsêmani, ele estava angustiado, pois ele sabia que a sua hora estava chegando. Agora nós vamos lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 22, verso 41. Lucas, o médico amado, ele escreveu, ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Meus irmãos, aqui era a medida que usava aquele tempo. 1 tiro de pedra, para nós hoje, é mais ou menos de 20 a 30 metros. Vocês podem pesquisar aí nas redes sociais. 1 tiro de pedra é mais ou menos de 20 a 30 metros. Então Jesus se afastou ali dos discípulos, mais ou menos de 20 a 30 metros. Então ele começou a orar. E o verso 42 ele diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça, veja bem, contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Certo? Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então aqui é um grande exemplo de Jesus, né? Quando nós orarmos a Deus, nós temos que dizer o que Jesus disse aqui. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque muitas vezes a minha vontade não é a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Mas no verso 44, estando em agonia, orava mais. Veja bem, meus irmãos. Jesus estava aflito, Jesus estava em agonia e ele orava mais. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, nós não devemos orar só quando nós estamos alegres, só por felicidade, não. Você vê que Jesus, ele estava em agonia e ele orou mais. Eu vou repetir aqui o verso 44, ó. E estando em agonia, orava mais, intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Veja bem, meus irmãos. Jesus, ele estava angustiado, triste, mas ele disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a mim, porque eu vim para cumprir o propósito que foi para mim, que foi imposto a mim. Qual foi o propósito que foi, que o nosso Deus colocou a mim, seu filho, que viesse ao mundo e que morresse na cruz do Calvário por todos, tá? E Jesus, ele diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Será que eu teria coragem? Graças a Deus eu não tenho inimigo. Que eu saiba, não.
Mas será que eu e você teríamos coragem de orar pelos nossos inimigos? Pois eu vou te dizer uma coisa, Jesus orou pelos assassinos dele. Vocês acreditam nisso? Vamos à Bíblia, vamos à Bíblia. Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram suas sortes. Meus irmãos, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora veja bem, aquelas pessoas que mataram Jesus, se eles se arrependeram, se eles confessaram os seus pecados, eles foram perdoados. Eu vou ler novamente aqui para vocês, ó. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes de Jesus, lançaram sorte entre eles. Então, veja bem, não há pecado que Jesus não perdoa. O único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E vocês sabem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você não aceitar. A partir do momento que você não aceita, e ponto final, você não é perdoado, certo? Mas para a gente concluir esse sermão, Lucas 23, o verso 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, ou seja, morreu. Né? Então, vou ler novamente. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, ou seja, morreu. E nós já sabemos que ele ficou ali na sua tumba fria por 3 dias. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou mais 40 dias com o discípulo e subiu ao céu. Certo? Ele está lá hoje reinando e ele fez uma promessa. São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou. E quando eu for, eu vou preparar uma mansão para mim, ó João. Para você que está me assistindo, Cristo Jesus tem uma mansão separada, preparada para você. E ele disse assim: quando eu voltar, eu vou levá-los juntamente comigo para morar na Canaã celestial. Mas nós temos que aceitar a palavra de Deus. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que esse sermão venha tocar no coração de vocês, não só no de vocês, no meu já tocou, tá? Então a gente vai fazer mais uma prece aqui para encerrar. Fecha os seus olhos. Querido e amado Deus, muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de compartilhar essa palavra, a tua santa palavra, com os nossos amados irmãos que estão nesse momento nos assistindo. Eu rogo a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada alma nesse momento que está nos assistindo. Muitos estão alegres, muitos estão tristes, muitos estão angustiados, muitos estão agoniados, como Jesus estava ali na cruz. Muitos acham que não tem mais solução para a sua vida, que não tem mais jeito, mas tem sim, meu irmão, tem sim, minha irmã. Não faça besteira se você está pensando em fazer. Entregue a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e Ele vai te ajudar e Ele vai te recompensar, porque o seu lugarzinho está guardado lá nas mansões celestiais e o meu também, porque nós não somos desse mundo aqui, nós vivemos nesse mundo, nós estamos aqui de passagem. A nossa mansão, o nosso lar está lá no céu. Então eu peço que o nosso Deus envie seu Filho Jesus, seu Espírito Santo, para habitar no meu coração e no coração de cada um de vocês que está me assistindo nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.